Deixa eu pegar aqui. O tema hoje aqui é o Eduardo Bolsonaro, que falou que bastava um cabo e um soldado para fechar o Supremo. Ele sai do Brasil hoje aí, mas de uma forma vergonhosa aí, né? Você pega os depoimentos dele aí, é medo de ser preso, medo disso, medo daquilo. É um pessoal que não tem grandeza, né? Olha só essa... Chegou a conversar com Jair Bolsonaro sobre essa decisão, que papel ele teve, que tipo de conselho, que tipo de opinião ele tem sobre essa sua decisão? Meu pai, claro que ele queria o filho dele perto dele, cara. É dureza. É dureza. É difícil. A gente... É para nós, né? Vamos pegar aqui, ó. Vamos pegar aqui a explicação dele aqui. Só tenho a agradecer a Deus. Um filme passa na minha mente e entendo quão extraordinária é a providência divina. Poucos sabem disso, mas no mesmo dia que os deputados do PT peticionaram a PGR requisitando apreender o meu passaporte, em 27 de fevereiro, eu estava voando com a minha família para os Estados Unidos, num voo que eu havia comprado poucos dias antes. Provavelmente, nem o PT e nem Alexandre de Moraes esperavam que eu fosse passar o feriado de carnaval fora do Brasil, já que eu havia recém-retornado de minha viagem dos Estados Unidos 2 dias antes, em 25 de fevereiro. Eu não tenho nenhuma dúvida que Deus, em sua infinita sabedoria e bondade, protegeu a mim e a minha família, para que a minha missão de trazer justiça não fosse interrompida. Aí ele confessa claramente que foi paúra, efetivamente. Ele fugiu com receio aí de... Vamos pegar... Nosso entrevistado é o deputado Rogério Correia, do PT. Deputado, como é que o senhor viu aí essa manifestação de macheza e de coragem do Eduardo Bolsonaro se derramando em lágrimas aí, depois de ter ameaçado fechar o Supremo com um cabo e um soldado? Opa, tá sem som. Um cabo e 2 soldados. É 2 soldados. Tem um jipe também, acho que é um cabo, um jipe e 2 soldados. Não, é um fujão, né? É um fujão. Agora, a gente tem que especular por que fugiu. Além da falta de coragem, eu acho que tem 2 outros motivos para a fuga dele. A primeira é que ele quer continuar nos Estados Unidos, fazendo de lá agitação, tentando criar instabilidade, julgando contra a pátria para poder esvaziar politicamente o governo e criar crise para que eles tentem sempre a ideia do golpe. Do caos social surge o golpe. Não foi assim durante todo o período até 8 de janeiro? Eles desistiram dessa ideia. A segunda questão é que ele está preparando o terreno para o pai dele fugir. Porque esse tem um motivo óbvio para fugir. Dia 25 ele se torna réu. Vai ser condenado. Lá para setembro, provavelmente, termina o julgamento e a pena será pena de prisão. Ele já ensaiou fuga naquela ocasião na Embaixada da Hungria. Ele já disse que quem quiser fugir, foge. Então, eu acho que ele prepara o terreno para fazer a mesma coisa que Eduardo Bolsonaro está fazendo, ficar lá de fora gerando crise, dizendo que a gente vive sob uma ditadura e tentando dar um golpe. Agora, é engraçado dizer que a gente vive uma ditadura no Brasil andando de jet ski para lá e para cá, falando que vai metralhar a petralhada, dizendo que o Coronel Brilhante Ustra era o herói do Brasil porque torturou a Dilma Rousseff, fala isso do plenário. Os deputados deles o tempo inteiro falando contra as urnas eletrônicas e o processo democrático brasileiro. E ficando nas frentes dos quartéis para dar golpe, ocupando estradas para dar golpe. E querem o quê? A liberdade de dar golpe? Então é evidente que trata-se de uma estratégia neofascista golpista. O bolsonarismo é uma vertente neofascista no Brasil. Então, todo o cuidado que a gente tem que ter é pouco. Então, quando ele fica nos Estados Unidos e faz a opção de fugir para lá, é para continuar atuando contra o Brasil e atuando para gerar caos. E o Bolsonaro quer ir para lá fazer a mesma coisa. Por isso, eu e o Lindbergh entramos junto com a bancada do PT
com mais um processo agora no Supremo, que nós já tínhamos entrado na Procuradoria-Geral da República, que é vigiar o Bolsonaro para não fugir. O que significa isso? Que ele não pode sair de Brasília sem autorização judicial, porque senão ele foge aí para uma fronteira e escapole. Agora, Brasília tem as embaixadas também, né? Segundo, ele não pode aproximar das embaixadas. Tem que proibir que ele aproxime das embaixadas, senão ele escapole para lá e foge. E terceiro, para vigiá-lo, uma tornozeleira eletrônica. Ou seja, é preciso ter o cuidado, porque nós não podemos permitir que um golpista fuja e de lá continue falando mentiras contra o processo democrático brasileiro para criar o caos e o golpe no Brasil. Trata-se disso, que é o que eles fizeram, Nassif, o tempo inteiro. Sim. E não é difícil de provar isso. Até hoje eles falam mal da urna eletrônica, que as eleições foram fraudadas. Ele não quer concorrer à eleição, ele fala que o candidato, mesmo estando inelegível, é só ele, que não vai ser outro, que não existe democracia sem ele. A mesma coisa. Então, eles vão julgar até 2026 para tentar criar o tal caos que eles esperam até hoje. O bolsonarismo, sendo uma vertente neofascista, não dá para dar moleza. Agora, é uma falta de grandeza aí inacreditável. Não? Bom, está certo que em nenhum momento aí de toda a carreira dele ele mostrou grandeza, né? Mas depois, quando você faz o paralelo com o Lula, que podia ter se asilado em alguma embaixada, que ficou até o fim aí, e ver a maneira como os Bolsonaro estão reagindo aí, chorando para cá, chorando para lá, mas é inacreditável como um país dessa dimensão foi entregue a pessoas tão pequenas assim, viu? Nossa, Nassif, estou saindo lá mais uma cena agora deles, lá, uma gritaria no plenário, uma baixaria, eles não conseguem conviver com o processo democrático. Então, como não tem argumento, é no grito, é ameaça, é a mesma coisa lá no plenário hoje, de novo. E aproveitaram que está tendo uma reunião de colégio de líderes para acertar comissões, e aí põe escala o time maior da baixaria, com o Nicolas à frente, né, lá em Minas mais conhecido como Chupetinha, para poder arrumar escarcéu e tentar conturbar o clima. Eles não têm menor respeito. Tanto é que ele, antes de saber, nesse caso, o Eduardo Bolsonaro, se o passaporte dele ia ser retido ou não, ele já estava com tanto medo que ficou lá. E na fala dele, que eu vi vocês colocando um pedaço, ele diz claramente que não tem mais solução dentro do Brasil. Ou seja, dentro do processo eleitoral e da vida democrática brasileira não tem jeito. Que tem que vir algo de fora que salve o Brasil, ou tem que haver algo que impeça a democracia brasileira continuar funcionando. E por isso ele abre mão de estar como parlamentar, ou seja, o parlamento para eles também não tem tarefa dentro da estratégia golpista deles. Ou seja, o que Eduardo Bolsonaro fez hoje foi uma revelação de uma estratégia golpista. Agora, ele tinha alguma acusação específica da qual ele está fugindo ou apenas para criar esse clima aí? Não, ele tem contra ele as manifestações e ações que ele estava fazendo dentro dos Estados Unidos contra a pátria brasileira, agindo para tentar impedir o Supremo Tribunal Federal de funcionar. Então, ele está nos Estados Unidos já há quase 4 meses que ele está foragido para lá, atiçando o governo Trump contra a democracia brasileira. E isso aí é que, por isso, nós pedimos que fosse retido o passaporte dele, para que ele não continuasse lá agindo contra a pátria brasileira, como um traidor da pátria, né? E isso o povo sentiu muito, porque eles falam que são patriotas, e agora ficou claro que são patriotas de Araque. Os Estados Unidos fazem sanção ao Brasil e eles aplaudem o Trump por estar fazendo sanção ao Brasil. Agora, tem que saber, porque ele está lá. Agora deve ser como turista, né? Porque ele vai abrir mão do mandato. Vai ficar como turista lá. Ele tem que ter cuidado, agora mesmo o Trump manda ele para cá. Manda ele para cá, porque ele vai estar ilegal nos Estados Unidos. Viu? O herói dele, agora mesmo, manda ele para cá de avião e amarrado em algema. E ele vai aplaudir ainda, né? Deixa eu só pegar aqui que o Ícaro está falando aqui. Planinhos dos canalhas de ocasião. Dessa maneira, nunca imaginei que eu faria uma mala de 7 dias para não mais retornar para minha casa. Mas hoje vejo com clareza que Deus está me mostrando o caminho. Tenho certeza
que o meu eleitor também entende que o meu trabalho, nesse momento, é muito mais importante aqui nos Estados Unidos do que no Brasil. Como defendia o professor Olavo de Carvalho, não se combate uma ditadura vivendo dentro dela. Todos no Brasil sabem que Alexandre de Moraes é capaz de fazer qualquer coisa, ainda que notoriamente ilegal ou inconstitucional, mesmo que exista um parecer contrário da PGR, como, aliás, ele já fez no passado. Falando em PGR, Moraes deu prazo para o procurador-geral de 5 dias para responder a um simples sim ou não acerca da apreensão do meu passaporte. Porém, já se passaram mais de 18 dias e nada do senhor Paulo Gonet responder. Seria ultrajante, mas, na atual democracia relativa brasileira, ninguém poderia se dizer surpreso com a apreensão do passaporte de um deputado e até mesmo a sua prisão sem motivo. Pura mesmo, amarelou, e tentar justificar para o seu eleitor que ele vai poder fazer melhor pelo seu eleitor estando nos Estados Unidos. É uma figura patética mesmo, Rogério. Patética. Agora, olha, esse pessoal está ficando isolado na política brasileira e isolado do povo. Você viu que o ato deles, um dos motivos dele tomar essa decisão é porque o ato deles flopou. Sim. Não tinha 20 mil pessoas. Então, há um distanciamento deles, mesmo daquele eleitorado que votou no Bolsonaro e que tinha uma posição extremista. Esse eleitorado está recuando dessa posição e já não dá a eles este aval. Então, eles vão ficando mais isolados. Agora, o extremista de direita, como eles, quando fica isolado, eles partem para ataques que são ataques, às vezes, violentíssimos e ataques antidemocráticos. A gente viu eles tentar colocar bomba no avião no aeroporto de Brasília, fazer quebradeira no dia que Lula foi diplomado, inclusive tentando invadir a sede da Polícia Federal, ocupar estradas, impedir caminhões de andarem. São atos cada vez mais radicais. Este aí, que hoje está morrendo de medo e fugiu, chorou também hoje à tarde, junto com o pai, esse aí é um dos que mais radicais, segundo o Mauro Cid, que queria o golpe. Então vamos lembrar quem é ele. Esse pessoal cada vez fica mais violento. E não é à toa que alguns já tentaram, inclusive, jogar bomba no Supremo Tribunal Federal. Já foram 3 casos desses. Ou seja, eles vão alimentando de tal forma o extremismo de direita que agora mesmo não me assusta se começarem a aparecer grupos de extrema-direita armados no Brasil. É preciso ter cuidado, a Polícia Federal precisa estar atenta a isso, porque o discurso deles é neste sentido. Não adianta mais nada viver uma ditadura, como diz ele. Não se pode combater a ditadura dentro do país, então vai se combater por fora de qual forma? E quem estiver dentro do país vai fazer o quê? Armar os CACs, que aliás foi também da boca dele que saiu essa sugestão de chamar aqueles grupos que estavam armados de CACs para atuar durante o processo, segundo Mauro Cid, hein? Então, veja bem, esse pessoal é perigoso. Então, quando vê ele chorando, não importem, não acreditem na lágrima de crocodilos deles. São choros que não valem nada. Lembra que quando ele estiver chorando, lembra do Bolsonaro tossindo, debochando de quem estava com Covid. Lembra do Bolsonaro dizendo que ia metralhar a petralhada. Lembra do Bolsonaro dizendo que a Dilma tinha que ser afastada de qualquer jeito, ou morrer de câncer. Lembra ele dizendo isso? Esse pessoal é dessa forma.